Boa noite, pessoal. Vamos começar aqui. Eu me chamo Fabrício Souza, sou sócio da FS Proteção. Vamos iniciar nossa primeira live. Gostaria de agradecer todas as pessoas que compartilharam nossa live e vou tentar passar aqui junto com Caracas um pouco de conhecimento. Joaquim Caracas é um grande mentor, amigo. Agradeço ele por ter aceito o convite e queria agradecer a todo mundo que compartilhou, tá ao vivo, vai assistir depois e vou chamar ele aqui. Enquanto ele não entra, peço por favor, quem puder, tem um aviãozinho aqui embaixo, se puder clicar e convidar 2 pessoas que sejam ligadas à engenharia ou arquitetura, construção, eu agradeço muito, por favor. Vou chamar o Caracas aqui. Deixa eu atender aqui. Boa noite, Caracas, tudo bem? Boa noite, Fabrício. Fabrício, tudo bom, Fabrício? Tudo ótimo. Queria agradecer aqui seu convite, agradecer a você, Walter, toda a equipe Impacto aí. Também eu prometi que ia fazer um agradecimento para a família Storino, tanto a Júlia, o Arthur, o Homero, que me apresentaram você e fizeram essa conexão, né? E queria que você contasse aí, para apresentasse para o pessoal um pouco, falasse um pouco quem é você, Caracas, para a gente iniciar. Primeiramente, gostaria de agradecer o Fabrício, né, pela essa oportunidade, o Fabrini. E eu sou engenheiro civil, certo? Sou formado pela Universidade Federal do Ceará e hoje estamos focados muito na parte da inovação na construção civil. Eu tenho uma história muito legal, Caracas. Em 1996, queria que você explicasse um pouco ela para a gente, que você foi até os Estados Unidos, né? E fez todo esse conhecimento, a proteção, estudou, levou uma equipe e trouxe para cá todo mundo de volta e iniciou a Impacto. Queria que você contasse um pouquinho dessa história aí para o pessoal. E eu abri em 1994 uma empresa de pré-moldado, certo? Com o objetivo, na época eu fui fabricar aquelas bigotas protendidas com fio aderente, certo? Então, na época só existia uma fábrica no Brasil que era da Stup, que era em São Paulo. E eu consegui implantar essa fábrica, né? Aqui, por exemplo, era a segunda fábrica do Brasil. E logo consegui pegando as maiores obras aqui do Ceará. E eu tive notícia na época, aí comecei a me familiarizar a proteção, fabricando as vigotas, né? A fábrica pré-moldado. E soube, através da Arcelor, que eles iam fabricar a cordoalha engraxada no Brasil. Aí eu pensei o seguinte, ó, no pré-moldado, o meu maior raio de atuação era o quê? Os 500 quilômetros, certo? E eu imaginei o seguinte, né? Eu fui pesquisar, imaginei se eu conseguisse entrar na cordoalha engraxada, esse era um sonho, né? Porque nem a cordoalha eu conhecia, né? A cordoalha engraxada, né? Se eu conseguisse, né, entrar, o meu raio de ação aí era infinito, né? Bastava eu ter equipamentos, né, e podia fazer obra aí no Brasil todo. Então, soube através da ArcelorMittal, na época, certo? Que ia ser fabricado, e fizemos uma parceria, isso em janeiro de 1997, nós fomos para os Estados Unidos e fizemos uma parceria com o Bigen Alamo, certo? Na época foi o Helder Martins, o Ricardo Brijo, certo? Na época ainda não tinha nas normas brasileiras, tá certo? Nós começamos a fazer as primeiras obras, né? Usando o ACI, né? E lá também, quando nós fomos para os Estados Unidos, a minha própria já fazia as vigotas protendidas, né?
mas a minha preocupação era chegar no Brasil e começar a executar as obras, dessa nenhuma experiência, né? Então, eu fui trabalhar com operário nas obras, né? Chegamos aqui de volta, conseguimos pegar duas obras, que foi a Torre Santo Dumont e o Iate Plaza. E a partir daí, né, depois, assim, depois de dificuldade, comprar a cordoalha engraxada da ArcelorMittal. Tivemos também muita sorte, que antes ainda os acessórios, a coragem, com os acessórios plásticos, não eram fabricados no Brasil. E tivemos muita sorte, porque em 97 o real era mais valorizado que o dólar. Tá certo? Então, a partir daí, começamos a fazer as primeiras obras. As empresas, né, de São Paulo, que faziam a proteção, não tiveram interesse de executar a cordoalha engraxada, que para a gente foi uma sorte, né? Então, a partir daí, receber muitas visitas aqui no Ceará, eu acho que o Brasil todo, e conseguir mais desbravar, fazer obra por todo esse Brasil, né? Isso é ótimo. Uma experiência que eu tive muito legal aí, que você tem o CCP, né? Que é faz todo o estudo de O projeto para CCP, pessoal. é, na época, com o Homero, né, nós conseguimos duas coisas, né? Uma, porque as cordoalhas, ela vinha em bobina, né? E você cortava nas obras. Então, nós conseguimos fazer aqui um centro de corte das cordoalhas, né? As cordoalhas aqui já vão todas cortadas e pré-blocadas. E conseguimos, na época, o Homero era o diretor, né, da ArcelorMittal, e conseguimos fazer com ele um convênio, né? Exatamente para abrir o CCP, que era uma parceria entre a Arcelor e Impacto, primeiro para treinar os calculistas e fazer estudos, né? Porque era uma tecnologia que não era difundida no Brasil. Então, por exemplo, se na época a gente tivesse simplesmente pegar só os equipamentos, né, e tivesse só execução de obra, talvez não tivesse feito muita coisa, né? Talvez não Sim. tenha feito algumas obras pontuais. Mas como nós passamos a dar cursos, né, de proteção, a dar todo o suporte aos calculistas, e ter a flexibilidade, por exemplo, em 97 nós iniciamos as primeiras obras. Você tem ideia, em 98 a revista Empreiteira ela anunciava que a maior obra de proteção do Brasil, que na época era o Blue Tree, aquele hotel lá de Brasília, estava sendo executado pela empresa cearense, né? E você vê que na época, com toda a dificuldade, né, que quando você começa, tinha poucos equipamentos, né, mas tudo que nós contratamos, todas as obras foram feitas, né? Até hoje Sim. não tem uma construtora que pode dizer, ó, a Impacto foi lá, não fez a obra, atrasou, não existe isso aí, né? Eu até queria que você falasse um pouco um dado importante, que é aí no Ceará, né? A porcentagem de obras protegidas que tem e por que o sistema ele deu tão certo por aí, na sua visão. O problema é o seguinte, às vezes eu digo o seguinte, no Ceará, né, deu hoje, você tem ideia, 98% das obras, né, prediais, na parte de residenciais e comerciais aqui são protegidas. Aqui, quando vem um cliente de fora, eu digo o seguinte, se você encontrar algum prédio em Fortaleza que não seja protegida, né, eu lhe dou 20% de desconto. Mas por que deu certo aqui no Ceará? Deu certo porque nós criamos uma forma inteligente. Porque a grande vantagem da proteção é você deixar a laje lisa, né, na sua parte inferior. Então, na época, se usava muita madeira. O que foi que nós criamos? Nós criamos processos, certo? E criamos um cimbramento de encaixe, conseguimos nas estruturas trocar a mão de obra especializada pela menos especializada com velocidade. Se você vem aqui ao Ceará, você vai ver que esse 98% das obras está protegendo como usam a, tá certo? Então, acredito, se na época, né, ninguém tivesse só na proteção, talvez não tivesse essa quantidade de obras, né? Então, eu digo que foi um conjunto Sim. de ações, né, que tornou a proteção, né, bastante eficiente. E outra coisa, agora, nesse exato momento, né, nós temos um cenário bem diferente do ano passado, né? Você vê que o aço subiu bastante.
Hoje o aço Sim, você vai comprar em torno aí de R$ 7 o quilo, né? E se você for um cliente bom, né? Da Arcelor, da Gerdau, né? E você tem mais ou menos uma mão de obra em torno de 2,50. Então, 1 quilo de aço CA50, hoje instalado na obra, sai aproximadamente R$ 9,50. E você pega 1 quilo de proteção, com um acordoalho, serviços, acessórios, sai em torno de R$ 17. Só que a eficiência da proteção em relação ao aço é de quase 3 vezes, concorda? Então, se eu pegar concordo. esse por 3, né, vou ter praticamente R$ 30. Então, estou trocando R$ 30 por R$ 17. Então, hoje, só na economia de aço, você tem mais de 40%. Só em economia de aço. E a grande vantagem da proteção é que você economiza a forma, né? Você deixa as lajes planas, né? Então, no exato momento, Sim. quem estiver fazendo as suas obras de concreto armado está perdendo dinheiro, né? Então, aqui o pessoal já tem a conta, né? Sempre qualquer construtor aqui, ele já faz a relação, é 1 para 3. Se tiver nessa condição. Sim, no Centro-Sul aqui, eu queria completar aí também, a laje, igual vocês têm, a espessura dela é de 20, então muitas vezes você não tem a viga é faixa, você pode ganhar aí questão da altura do prédio, ele conseguir ser maior, né, se elevar ele aí, e tem também, às vezes, o ganho de vaga de garagem, hoje uma vaga de garagem, às vezes, você tem um custo alto, né, por você evitar pilar, e eu queria até entender, porque na Centro-Sul aqui, em Belo Horizonte, eu pegar Belo Horizonte, hoje em dia a gente tem Eu 100% das acredito o obras aqui são seguinte, né? Ainda protendidas, não então tem foi. muito mercado para escalar. Eu acho que a Aí, proteção não tem só mais para volta. Vai ser questão. só Vai para me dizer. terminar de completar, Caracas, aí o que eu acho, eu queria a sua ideia, que vocês estão aí na Centro-Sul, já em São Paulo, por que que você acha que ainda não é um sistema que se adaptou e se ele tende a crescer? A gente espera que ele tende a crescer por pesquisa hoje o concreto armado ele já não tá, ele já está em descendência. Se você pega no Google hoje as tendências, ele não está mais, a proteção já está instável, ela pode subir. Então, eu queria entender na Centro-Sul aí, São Paulo, o que que você acha? Por que que ela não foi para cima assim ainda? Eu acho assim, é como eu lhe falei, né? Aqui, por exemplo, no Nordeste, nós temos muita coisa no Norte e Nordeste, né? Por quê? Porque não é só a proteção, é a forma também, tá certo? No momento Correto. que você tem uma facilidade de forma, você deixou de usar madeira, né? A proteção é. Então, vai fazer muita madeira, então você acaba vai ser a codoalha não ser assim tão eficiente. Mas vamos lá, eu acho que no Sul ainda falta uma divulgação maior, né? Por exemplo, no Nordeste nós temos muita coisa, mas no Ceará, o local que eu estou aqui, sempre presente, né? Conheço todo mundo, e todas essas construtoras acreditam, né, nas inovações. Então, eu acho que depois daqui uns, logo, né? É uma ida sem volta. Não tem mais, não vai ter mais sentido você fazer um concreto armado. E outra coisa, o que foi que nós fizemos agora, né, para viabilizar a proteção? A proteção ainda era montado aqui no Ceará, nas nossas obras já não é mais, né? Era montado de uma forma muito artesanal, certo? Então nós uma maneira de você fazer a montar a proteção bem simples, certo? Hoje, por exemplo, eu estou montando a proteção com a mão de obra não especializada. Começou o seguinte: nós criamos os kits. Antes você tinha uma situação dessa. Você tinha os caranguejos, ponteava os cabos, certo? Então nós passamos, você tinha as cadeirinhas, né? Tá certo? Então nós passamos a fazer o quê? Nós concentramos, vamos transformar a proteção no processo simples, né? Você vê que os Estados Unidos ainda é um pouco diferente. Nem a construtora, nem a empresa de proteção pode validar a conferência.
A validação da conferência é feita pelo órgão da prefeitura, tá certo? Então, você vê assim, com uma simples ideia, nós conseguimos mudar totalmente. Por exemplo, hoje nas nossas obras de proteção, nós conseguimos reduzir em 40% a mão de obra e com mais velocidade e com a mão de obra menos especializada. Então, nós criamos o kit facilitador da proteção. Como é o kit facilitador da proteção? O kit facilitador da proteção é o seguinte: um certo dia, eu estava no supermercado e comecei a verificar que a validade do ovo vem do ovo. Pelo menos aqui no Ceará é assim. Ora, a cordoalha engraxada tem uma capa plástica. Então, eu imaginei o seguinte: se eu conseguisse, certo, inserir o projeto nessa capa plástica, certo, eu ia ter um ganho bastante significativo. Então, começamos a desenvolver, pegar as impressoras. Então, o que é que acontece? O nosso cabo hoje, se vocês verificarem, ele já vem a marcação do projeto nele. Então, hoje, eu monto a cordoalha sem precisar abrir o projeto. E nós criamos esses espaçadores, certo? Se vocês verificarem aí, que ele já vem marcado a altura. Então, eu baixo o que é feito hoje. Você pega o cabo que já vem marcado e você só faz a fixação dele. Eu venho e faço a fixação dele nesse suporte plástico. Aí está pronto. Então, como é que funciona hoje? A cordoalha vem um cabo mestre, né? Para a viga tem 10 cabos, aí vem um cabo com todo o projeto marcado. Então, na hora de montar a cordoalha, eu não preciso de trena, eu não preciso abrir o projeto, tá certo? Eu vou fazer a leitura do projeto no cabo e vou fazer a fixação nesse suporte. Evita até a pessoa pontear a cordoalha, né, no suporte, tá certo? Então, a partir daí, nós criamos o cabo marcado, aí nós criamos os fixadores da cordoalha, certo? Se você verificar, no fixador agora vem um código de barra, certo? E nós criamos um aplicativo que você faz toda a conferência hoje com um aplicativo. Então, na hora que você monta, aí você tem o QR Code, certo? Na hora que você vai conferir aquela viga, você lê no celular, ele já preenche a ficha. Então, você passa apenas o celular no cabo que já está montado. Então, ele lê o código de barra, compara com o projeto. E ele consegue até ver se a quantidade de cordoalhas estão corretas. Então, na hora que você vai fazer a conferência, ele pergunta quantas cordoalhas tem naquela faixa, tá certo? Então, você conta visualmente e você bota, contou, tem 10. Na hora que você vai conferir, ele pode dizer, não, está errado, está faltando 2, porque o projeto já está no cabo, ó, como é que fala? A conferência. Já está espelhado. Aí você vai passando, ó, e ele já vai preenchendo, certo? E após toda essa conferência, ele já está todo no celular, né? Ele já monta todos os traçados e se tiver algum erro, ele avisa. E o que foi que nós fizemos para você ter a certeza, às vezes, se a cota na horizontal foi errada. Na hora que você vai passar pelo apoio no pilar, você é obrigado a dizer que ali é um apoio, é um pilar. Para quando você for analisar o gráfico, ó, você vê, ó, que onde os pilares estão marcados, tá certo? Uhum. Então, a partir daí, o que nós fizemos? Nós simplificamos a proteção. Só para você ter ideia, nós conseguimos reduzir em 40% a quantidade de pessoas envolvidas naquela obra, certo? Com bem mais rapidez. Você pedia, só para você ter ideia, às vezes você tinha um lajão de 1.000 metros quadrados, você abriu o projeto, pegar a trena, marcar na forma aquelas alturas, você perde umas 2 horas, uma manhã todinha fazendo aquilo, né? Aí chovia, a pessoa marcava de giz, apagava. E outra coisa, na conferência, era tudo novamente feito com treino, né? Toda essa conferência. E o que é que nós estamos fazendo? Isso nós conseguimos patentear e em 97 nós fomos aos Estados Unidos trazer essa tecnologia. E hoje nos Estados Unidos é feito todo artesanal. A pessoa abre o projeto, marca nas formas, né? Então nós agora estamos agora fazendo um trabalho
lá, começamos a fazer um trabalho nos Estados Unidos para melhorar todo o processo. Quer dizer, em 97, nós fomos aos Estados Unidos, né, para buscar uma tecnologia e agora estamos voltando para melhorar todo o processo de proteção. E nós acreditamos que os Estados Unidos vai ser perfeito, porque nos Estados Unidos existe uma exigência de uma empresa para fazer a conferência. E no momento que você faz a conferência, você já pode enviar para quem estiver envolvido no projeto, né? Para a construtora, para o calculista, tá certo? E uma coisa que eu quero dizer é o seguinte, assim, para inovar, deve ter alguns jovens aí assistindo, né? Para inovar, você não precisa estar no Vale do Silício, né? Você não precisa estar na nada, né? Você, num estado pobre como é o Ceará, pode fazer as coisas diferentes, né? Sim. Então, eu digo assim, a cor do alho engraxado, que nós começamos em 97 e hoje estamos usando agora, já é totalmente diferente. E um ponto muito bom que E você... essa base aqui, ó, e essa base aqui, ela recebe de cobrimento da armadura principal, né? Entendi. Um ponto muito importante que você tocou nos Estados Unidos é porque ela tem dois órgãos, né? Um é como o CREA, ele aprova o projeto, e o outro que faz a conferência. Então, Exato. aí eles já tem um órgão que faz a conferência diferente daqui, é o que você falou que é bom. Porque com esse programa, hoje aqui em Belo Horizonte, eu não sei no Ceará como já é assim, mas em São Paulo como funciona, você tem que escrever todas essas medidas na laje, igual você falou, se chover você perde, e se você não posiciona e Exatamente. amarrar, você tem que amarrar tanto o pé do caranguejo na armadura passiva, né, aqui, e aí você vai ter que amarrar o cabo ainda. O seu ela já fixa na armadura, né? Já tem a É, altura, você não precisa ficar amarrando, dando ponto ali não precisa ser um armador dando ponto. Qualquer pessoa, qualquer profissional, ele consegue colocar essa cordoalha e direcionar ela. E tem a facilidade também da conferência. Muitas vezes a gente faz e é a primeira vez que a empresa está utilizando a proteção. Então, ela não tem o conhecimento para conferir. Ela tem que acreditar muito no executora. Então, dessa facilidade de você ter, qualquer pessoa que seja leiga, com esse programa, com esse aplicativo, você vai passando, você tem a certeza que sua obra está ok, né? e fica registrado, né? Só para você ter uma ideia, Sim, eu coloquei um armador ponteando o cabo no suporte e coloquei um servente fixando. Enquanto o servente fazia a fixação de 20 pontos, o armador só conseguia fazer 4. Quer dizer, eu troquei a mão de obra especializada pela menos especializada com velocidade. E todos essa conferência hoje fica registrado. Você só concreta sua laje errada se você quiser. Se você passar o celular, você tem a certeza, né, que não vai ter. E outra coisa, a proteção, ela é bastante eficiente, mas você tem que ter você tem que ter uma montagem correta, né? Você tem ideia, se você não montar corretamente, né, você vai ter uma perda de compensação de carga, né? Você vai ter lá na frente, né, uma aí você vai ter uma laje que poderá ter deformações, né? Aqui, para você ter ideia, nessas alturas mais altas, né, nós criamos essa peça aqui para dar uma estabilidade maior. Eu estou falando aqui em altura de 20, 30 centímetros, né? Você vê que é uma peça simples. Então, ela já vai com ela. E aqui nós tivemos, no começo, né? No começo é muito difícil, né? Você quer fazer as coisas diferentes, mas a maioria, a torcida grande é a contra, né? sim. Então, não vai dar certo, isso não funciona. Às vezes, até com os próprios colaboradores, né, eles ficam questionando. Então, aqui no começo era tudo, né, eu que tinha de inovar. Então, nós criamos aqui na empresa um departamento só para pensar. Aqui eu estou com o Lucas, tem o Walter, tem o Carlos, e aqui já passou muito aluno do ITA, do IME, certo? Então, nós temos um departamento simplesmente para pensar. Por exemplo, quando começou a ideia disso aqui, a ideia era essa. Mas depois nós vimos que essa aqui realmente não funcionava. Aí depois veio para essa, né? Até que deu certo. Hoje você vê que nós estamos no mercado aí, né? Com
sistema de laje, todo modularizado, que é o PAV Plus, né? Já tem obra aí por todo o território nacional. E eu digo o seguinte, se não fosse a inovação, né, a gente não tinha saído nem do Ceará, né? Tava por aqui. E eu sempre digo assim, eu sempre tô dando as palestras e digo assim, não queira ser uma Kodak amanhã, né? Você vê a Kodak, em 1998, ela tinha 170 mil funcionários, né? Ela já tinha tecnologia da câmera digital. E ela tinha 85% do mercado mundial, né? Do mercado mundial. Aí foi a primeira vez que ela não insistiu em inovar, ela preferiu ficar com o que estava fazendo antes. Num prazo de 14 anos, né? Ela faliu, certo? Ela não tinha mais um funcionário e todo aquele ativo que ela conseguiu ganhar durante 100 anos, ela perdeu totalmente, né? Lógico. Um ponto importante para a gente fechar da proteção, por que você escolheu ela e qual que você acha que é o futuro que você enxerga da proteção? Eu escolhi ela pelo seguinte, eu falei com você anteriormente, eu tinha uma fábrica de pré-moldado e comecei a fazer as Sim, bigotas protendidas, certo? E quando eu soube da cordoalha engraxada, foi que eu imaginei, ó, se eu conseguir fazer a cordoalha engraxada, porque o pré-moldado eu tô limitado num raio no máximo de 500 quilômetros. Olha lá, estou botando 500 quilômetros, já exagerando. E com a cordoalha engraxada, eu não teria limite, né? Certo? Eu posso hoje estar aqui no Ceará e amanhã começa a obra no Rio Grande do Sul, na Bolívia, né? Tá certo? Eu posso fazer onde eu quiser, tá certo? Então, é uma maneira de romper as fronteiras, né? E como eu lhe digo assim, o que nós fizemos agora, o kit facilitador da proteção, a nossa ideia é que a própria construtora pode montar a sua cordoalha, porque é mais complicado ela montar uma viga, um pilar, do que montar a cordoalha, porque nós estamos mandando, o cabo está marcado, os suportes estão numerados. Então, ela vai só pegar uma peça com a outra, né, e fixar. Quer dizer, e depois, para ela ter a validade do que está sendo feito, ela tem uma ferramenta que é a conferência. Você concorda comigo? sim, Ele vai completar uma live com erro se ele quiser, porque sim. na conferência ele vai acusar. Anteriormente, a pessoa conferia e ia só ticando, né? Ali podia cometer erros, né? Eu estou O dizendo agora, pessoal, depois que nós implantamos esse processo aqui, nós diminuímos 40% da mão de obra. Mas e eu sempre digo assim, a produtividade não é responsabilidade da mão de obra, e sim dos seus processos. Eu dou um exemplo aqui, às vezes você vê a notícia que a mão de obra do Brasil é improdutiva, né? Você tem várias notícias. Eu digo assim, o agronegócio hoje é o melhor do mundo. E o agronegócio é brasileiro, né? Por que o agronegócio é brasileiro, é o melhor do mundo? Porque eles criaram processo e criaram tecnologia, né? Se você voltar há 40 anos atrás, é o homem no campo com enxada, né? sim. E um E eu acredito, daí processo legal que você pode dizer. fez, que não foi só a cadeirinha, né, o Cadeirix, essa inovação para a cordoalha. Tem as formas também metálicas, as formas de plástico com as escoras metálicas, que hoje você não... É tudo de encaixe, né? Você não precisa também de carpinteiro. Então, facilitou também essa parte da inovação, não só na proteção, né? Aí todo o processo, eu brinco, digo, é a prova de burrice, né? Então, hoje tudo é uma linha de montagem, né? Nós temos uma parceria com a ArcelorMittal, né? E nós estamos até agora com ela uma maneira de colocar uma fábrica de telas aqui no Ceará, certo? Exatamente para distribuir, mas fazendo telas diferentes. Por exemplo, hoje nós depois você só tem telas padrões, né? Você não Sim. tem tela para line nevoada. Aqui, por exemplo, nós já fabricamos várias telas para line nevoada, tá certo? Você vê, só para você ter uma ideia, no momento que você está ponteando a armadura,
certo? Se ela vier pronta, 2 armadores, certo? Consegue ser 27 vezes mais eficiente, certo? Que 2 armadores. Então, esse projeto que nós estamos com a ArcelorMittal, nós desenvolvemos uma máquina que você pode fazer uma tela, você pode ter espaçamentos, o que você quiser, num sentido e no outro, tá certo? Então, numa mesma tela, eu posso ter, vamos supor que numa nervura pode ser 2 ferros de 6.3, a outra 2 ferros de 8.0, o outro 2 ferros de 10.0, no espaçamento de 40, 60, 70, 80 centímetros, tá entendendo? Então, a nossa ideia essa é criar armadura, a só para o indústria pessoal 4.0, entender, né? que Nós temos a quando é na forma. laje, sim, na laje plana, né? Essa armadura ela vem em cima, a tela, então você já coloca por cima da laje nervurada. A outra você tem um espaçamento maior para vir as nervuras, né? Aí você tem esse espaçamento, ela cai dentro da nervura, então você aumenta a produtividade. Ela já vem pronta, você não precisa de montar na obra as armaduras positivas ali, né? Ela é como se fosse uma tela. Exatamente. E nós estamos desenvolvendo aqui também uma ideia que nós tivemos, é o seguinte: nós conseguimos um arame com diâmetro acima do arame 18, certo? E com baixo teor carbono. Porque nós estamos fazendo algumas experiências aqui da seguinte forma: imagine que na sua nervura tenha 2 ferros de 2 ferros de 8.0 a cada 80, tá certo? Aí, e a sua laje tem 10 metros, certo? Então, a máquina, ela vai entrar o arame, certo? E ela vai soldar 5 arames, né? Nessas barras de 8.0 a cada 80. Depois que você termina de soldar, você enrola igual um tapete, tá certo? Aí você chega na laje, você só desenrola na laje. Se ela for bidirecional, você bota uma num sentido e outra no outro, tá entendendo? E a sua Aham. logística de levar uma tela em rolo é muito mais prática você levar uma tela plana. Concorda? Por exemplo, se você levar uma tela plana, numa das direções, você só tem no máximo 2,45 m por causa do transporte. Então, você pede aí pelo menos 15% de aço só no traspasse. Então, nós estamos desenvolvendo agora, junto com a ArcelorMittal aqui, um tipo de tela que ela vem enrolada. Então, você chega na laje, você só desenrola. Sim. E a mesma coisa, o Isso traz uma pilar também. facilidade de inovação. E é fácil, é muito mais Pode fácil falar. você subir é muito mais fácil você subir um rolo, né? Imagina um tapete do que uma tela, né? E a nossa ideia também é o próprio Sim. pilar. Eu já posso mandar um pilar todo enrolado, aí você só desenrola, ele já está todo no espaçamento correto, aí você coloca só os estribos, né? Sim. Temos hoje E tem parceria com aquelas a armaduras Celor, também que foi negativas para a criada uma cabeça do empresa, pilar né? ali, né? que, 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 como é assim, que você pode. Nós somos uma startup, é uma nova empresa que é engenharia e inovação, né? Então, com isso, eu acredito que aí nós estamos com a forma modularizada e toda de encaixe. Nós estamos com o processo da cordoalha engraxada, que está bastante simplificada. E você mandar as armaduras, então vamos fechar todo o ciclo, né? Então você teria a estrutura Sim. 4.0, quer dizer, você ia ter uma estrutura o mais industrializada possível. Concorda? Sim. O ciclo dela, você crê que são quantos dias de montagem Ó, nós para temos obras concretagem? aqui, por exemplo, que é a da Diagonal, ali na Praça Portugal, que é um prédio de luxo, cada apartamento na faixa de 500, 600 metros quadrados. Então, o ciclo dele era de 4 a 5 dias, o ciclo dele. Tinha semanas que ele levava 4 dias, 5 dias, mas ela praticamente, né, com todo esse processo. Ele estava com a tela, com a cordoalha, com as formas, né? Ó, só para você ter ideia, Sim. e outra coisa, lá numa das obras que é da Diagonal, nós testamos a soma de pilares, certo? Estamos fazendo só agora umas pequenas adequações, né? Mas só para você ter ideia da obra da Diagonal, né? Ela conseguiu, se você pegar uma estrutura que permita que você faça, por exemplo, o ciclo em 5 dias, você industrializando, né?
Se você economizar um dia no ciclo, você chega a economizar em mão de obra na estrutura em torno de 12, 13%, que é muito dinheiro, né? Sim. Antes ele pegava uma laje dessa de 600 metros quadrados, para você montar os cabos, era um dia só abrir o projeto e ir marcando a laje, né? Hoje, praticamente, você começa cedinho, você já começa já a botar os cabos na posição. Então, às vezes, até uma obra dessa, com um dia e meio, a proteção já está toda pronta, né? Isso é uma facilidade, né? Porque você pegar e a gente hoje aqui ainda tem que abrir o projeto, marca em toda a forma, Marca. cabo por cabo, e depois tem que achar a cordoalha e pegar ela ali, jogar no ponto certinho, vir amarrando. Então, você gerou Não, e você ainda produtividade aí. depois, E na além hora da dessas inovações da conferência, né? Termite, A pode Termate falar. hoje, né, é uma startup dentro da Impacto, né? Hoje, por exemplo, os acessórios, todas essas partes, é uma empresa, né? Que essa meninada aí está com a gente. Né? Então, hoje, toda essa parte, acessórios, eles estão vendendo, né? E junto à Termate, né? Essa força jovem, né? Então, nós estamos conseguindo, né? E outra coisa, nós estamos aqui com 7 melhoria contínua. Né? Nós temos as primeiras são dos pilares, estamos melhorando, já estamos voltando para a obra, né? E outra coisa que nós fizemos agora é o seguinte, nós fizemos o Pave Plus, né? Como é uma laje maciça, nervurada. E geralmente ele leva a armadura mínima. Então nós desenvolvemos agora o aplicativo, nós desenvolvemos um aplicativo, ela vai ao ar agora no dia 18 de fevereiro, que você, eu vou abrir aqui bem rapidinho, que você, o que é que você vai fazer? Você vai entrar dentro do aplicativo, aí você vai colocar qual é a consultora e qual é a obra. Em seguida, você vai botar a sua laje, a- o seu vão médio, né? E o tamanho da sua laje, mas a projeção plana. Aí ele pergunta se o vão médio é 6 metros, Sim. 7 metros, 8 metros, 9 metros. Em seguida, ele pergunta se tem vigas de borda, certo? Aí não, tem viga de borda. Aí depois você vai colocar quanto é o preço do concreto, você a 50 do CP, certo? Aí você vai dizer, hoje o Pave Plus, né, ele tem a possibilidade de 10 mais 10, 15 mais 10, você vai dizer qual vai ser o sistema estrutural, quer dizer, quanto maior o vão, você vai aumentando a altura da caixa. Aí você bota, calcula, certo? Aí na mesma hora ele dá quanto você vai gastar de concreto, quanto você vai gastar da armadura frouxa, o CA50, e quanto você vai gastar de proteção. E ele já vai lhe dar os preços porque você alimentou. Então, isso aqui no dia 18 de fevereiro, nós estamos lançando, e isso com mais ou menos com um acerto em torno de 95%. Então, você está numa reunião aqui rápida, então você consegue ver mais ou menos o que é que você vai gastar, né? Que às vezes o consultor chega numa reunião e não tem rumo nenhum, né? Pelo menos você vai ter umas contas com 95% de acerto. E dentro do aplicativo vai ter diversas obras, né, que foram feitas, né? É um prédio, aí vai dizer quantos pavimentos, só para você ter uma ideia. Sim. E junto agora aqui no Ceará, nós temos um setor que é junto lá com o Sindicato da Construção Civil, certo? Que é um setor de inovação. O que é que nós estamos fazendo com ele? Nós lançamos outro aplicativo que as construtoras vão usar para balizar eles mesmos, certo? Então, ele vai chegar, toda vida que ele concretar uma laje, ele vai preencher. Ele vai dizer quantos quilos de aço, vai fazer todo o preenchimento daquela obra dele, certo? E ele vai, bem rapidamente, ele vai fazer o comparativo entre as obras dele e nós vamos criar um banco de dados. Só que ninguém vai expor a consultora, vai ser a consultora A, B, C, D, F, G. Então, eles vão ter um banco de dados entre eles e entre todo mundo, né? Então, na hora que ele for escolher também, ele vai ter essa ferramenta, na hora que ele for escolher uma estrutura, né, o tipo de estrutura dele, do prédio, ele entra nesse aplicativo e ele vai ter um seu banco de dados. Isso aí depende, nós estamos lançando. Então, nós estamos. Esse aplicativo daqui a 10 dias ele está no mercado e o outro daqui a 18 dias. É só uma ferramenta, né?
para dar um suporte aos empresários aí da construção civil. E Eu acho que chegar... vai ser uma ferramenta muito boa para eles. E você acha que essa ferramenta ela vai estar disponível no Ceará primeiro ou todo o país? Vai ter no Brasil todo, quem quiser preencha. Agora Entendi. você é o seguinte, na hora que você preencher, certo? Você preenche, e aí esse dado eles vêm para cá, porque às vezes a pessoa pode colocar o dado errado e poluir o banco de dados. Então a gente faz uma primeira verificação e coloca no banco de dados. Agora foi o que nós fizemos. Para não ser uma ferramenta só nossa, certo? Aí nós contratamos a Universidade Federal do Ceará, a UFC. A UFC é que vai fazer auditoria nesse aplicativo, certo? Então, você mandou a informação da sua obra. Aí ela vai chegar aqui, aí é feita uma auditagem, ver se esses números, né? Se tiver dúvida, né? Nós vamos ligar para você. E aí ele lhe dá um resumo na hora, quanto é que você vai gastar de mão de obra, quanto é que você vai gastar de aço e tudo. Então, ele vai preencher, por exemplo, na hora de ele preencher, ele vai dizer, na obra dele, ele tem quantos serventes, tem quantos carpinteiros, tem quantos armadores, qual o ciclo da laje dele, tá certo? Então, nós vamos ter um banco de dados muito rico, com muitas obras. Às vezes, eu vou dar uma ideia, às vezes, a própria construtora tem 10 obras, ela não tem uma comparação entre as próprias obras dela, né? Se você chegar lá, para qual foi a tua estrutura que deu mais concreto, a maior taxa de aço, menos taxa de aço, né? Ele não tem esses números, né? Então, eu acredito que com isso nós vamos criar um seu banco de dados. Isso é importante, essa inovação que a Impacto sempre traz. A gente está na obra no campo, sabe o impacto que isso tem, né, de redução de custos, redução de mão de obra, que hoje em dia é o que impacta mesmo na obra. E aí, Caracas, pegando um gancho, eu queria saber assim, e foi difícil implantar essa inovação na Impacto? Como que foi na Termite no início? Foi porque isso é muito difícil, né? Aqui, por exemplo, aqui no Ceará é o nosso laboratório, né? Então, aqui o pessoal, por exemplo, se eu chego para conversar com o gestor, ele já topa ser um laboratório. Assim, nós estamos aí hoje, né? Só na Cordoalho Engraxado, nós estamos 25 anos, né? De corpo e alma, né? Então, Sim. geralmente, né, as primeiras experiências, né, são feitas aqui, tá certo? E outra experiência muito rica que nós tivemos há 7 anos atrás foi o seguinte: nós pegamos, há uns 7 anos, nós pegamos 53 obras, certo? E toda vida, como nós temos acesso às obras, como nós estamos fazendo, como nós estamos presentes nas obras por causa da proteção, aí foi o que nós fizemos. Quando o nosso engenheiro vai fazer a conferência dos cabos, ele é obrigado a trazer quantas pessoas estão envolvidas na estrutura. O servente, o mestre, certo? O ciclo, nós temos os projetos. Aí nós colocamos o salário de sindicato mais 80%. E nós começamos a gerar os preços de mão de obra de todas as construtoras, certo? E o mais impressionante foi o seguinte: quando nós começamos esse trabalho há 7 anos atrás, nós começamos a ver que tinha construtora que gastava X de mão de obra e tinha construtora que gastava 10X, e a que gastava 10X, ela tinha a convicção que ela era melhor. Quer dizer, ela não tinha como se comparar, tá certo? Então, nós começamos a mostrar que se não existir um processo, ele não tem produtividade. Você pode pegar o melhor carpinteiro do mundo, mas der para ele cortar madeira, por exemplo, às vezes você vai montar um cimbramento, tá certo? O nosso cimbramento é um Lego, é todo de encaixe, certo? Então, um servente monta. Aí você vai montar um cimbramento que você vai ter que fazer a fogueira, né? No momento que você perde tempo só para fixar e alinhar aquilo dali, já é tempo perdido, tá certo? Então, nós conseguimos provar que para que tenha produtividade tem que ter um processo. E o processo tem de ser uma mão de obra não especializada. É o que aconteceu em 1914 com o Henry Ford, né? Que começou a indústria automobilística, e naquela época eles levavam 12 horas para montar um carro, certo?
e tinha um custo de $850. Aí o Henry Ford fez o quê? Uma linha de montagem. No momento que ele fez a linha de montagem, ele conseguiu reduzir o tempo de 12 horas para 93 minutos e o custo caiu para $280, né? Quer dizer, as peças continuaram as mesmas, certo? Então ele criou uma linha de montagem. Então o que nós temos feito hoje é uma linha de montagem. Hoje você tem ideia, a Impacto, né? Hoje nós estamos com 12 patentes, né? E estamos com mais 24 em andamento. E estamos já fazendo um trabalho nos Estados Unidos, como eu falei anteriormente, melhorando, né, todo o processo de cordoalho engraxado. Isso é muito bom. Para o macaco e para a bomba, você tem alguma tecnologia aí que pensa Nós já quanto ao alongamento? é, nós começamos a fazer as primeiras experiências, certo? É o seguinte, quando eu boto o macaco, ele tem um sensor, certo? Nós começamos a fazer as primeiras experiências. No momento que eu estou tensionando, se eu terminei de tensionar, ele já leva para o celular aquele alongamento. Tá certo? Nós começamos a fazer esse trabalho. Então, na hora que ele terminar de protender, ele já vai ter o relatório. Certo? E se ele precisar reprotender, porque na proteção, como é que é feito? Se for o CP190, o macaco está calibrado para quando você chegar nas 15 toneladas, ele trava. Certo? Mas, às vezes, ele está ali tensionando o cabo, chegou uma pessoa, conversou, ele só colocou 14, parou, né? Então, na hora que você conferir os alongamentos, você vai ver que aquele cabo não foi tensionado com aquela força que você está vendo o alongamento. Aí, primeiro ele vai tirar essa medida, vai para o escritório, aí depois do escritório examina, aí manda você voltar à obra, né, para você fazer essa reproteção. Então, agora o nosso sistema é o seguinte, ele terminou de protender, automaticamente vai sair no celular dele se há necessidade de ele reprotender algum cabo. Então, ele já encerra o trabalho ali. É esse trabalho agora que nós estamos focando, tá entendendo? Aí fecharia mais ainda o cerco, né? A própria construtora, né, podia chegar e protender. Você facilitaria, né, para o pessoal entender que quando a proteção está, o macaco vem puxando o cabo, ele fica fixo, mas a cordoalha vem andando. Com isso, o sensor estaria aqui, ele já vinha medindo o alongamento, né, que deu do concreto até a cordoalha aqui, o alongamento dela, e já mostraria no celular, o que facilitaria, que você não precisaria também da mão de obra do operador, que facilitaria, né? E outra coisa, na hora que ele vai medir, né, ele está com a trena numa posição boa, aí ele tem um erro de 2 milímetros, 3 milímetros, né? E com esse sensor ele vai dar exatamente, né, aquele tamanho, O alongamento. aquele tamanho correto, né? Não é verdade? Sim. Mas eu digo assim, isso são coisas simples, né? Mas que no final você vai ter um somatório grande. A cordoalha engraxada agora, aqui é perfeito. Você manda, antes eu tinha 3, 4, 5 pessoas nas obras, 2 pessoas, monta tudo. E outra coisa, na hora que ele está montando, antes do nosso engenheiro, hoje todos eles têm celular, concorda? Então, eles estão lá montando, ele mesmo faz uma conferência, uma conferência antes, quando o jeito chegar, se tiver alguma coisa para resolver, ele já resolve na hora, tá entendendo? Entendi. Para fechar Mas aí, tudo Caracas, começou com o ovo, né? Tudo começou com a observação do ovo, né? Se não fosse o ovo, não tinha feito essa melhoria, né? Sim. Para fechar aí, duas perguntas, uma de empreendedorismo. Qual que é o conselho hoje que você dá para quem está querendo tanto inovar ou pegar novas obras, investir aí na engenharia, uma pessoa que queira montar uma empresa hoje? Eu digo assim, tem que ter foco e quando você começa a querer fazer diferente, né? E o pessoal vai dizer, rapaz, isso não vai dar certo, você sabe que está na direção correta, né? Você vê aqui uma inovação que nós fizemos agora, simples, ó. Quando eu marcava o cabo, se você observar aqui, eu estou dizendo, eu estou dizendo qual é a altura que é 12, certo? Qual é a obra, qual é a faixa, né? Qual o tamanho do cabo, qual é quer dizer, ele mostra tudo aqui, ok? Aí o que é que acontece? Às vezes ele vai para a obra, mas essa marcação ficou para baixo. Aí você não vê.
Aí houve a necessidade de a gente colocar essa etiqueta, certo? Aí foi que nós agora conseguimos. Nós conseguimos, né? Aí nós conseguimos descobrir uma impressora na França que ela vai marcar, ela tem 3 cabeçotes e ela vai marcar 3 faces do cabo, certo? Com a qualidade de tinta melhor. Nós descobrimos isso na internet. Aí nós compramos essa impressora chegou agora a estar em São Paulo, já está vindo para cá. Então, a partir de agora, nós vamos evitar essa mão de obra dessa etiqueta. Vai ter 3 faces marcadas. Vai ser mais ou menos, aqui é só um exemplo, né? Ela tem 3 faces marcadas. Quer dizer, a posição que ela tiver, você consegue ver. Mas é uma coisa simples, mas que vai dar produtividade. Então, eu diria... E eu sempre digo aqui o seguinte, você inovar, você não consegue, existem os erros e os acertos. Você aprende muito com os erros, né? Se eu chegar aqui e disser que tudo nós fizemos vai dar certo, então é mentira, né? Então, tem coisas que dão certo, tantas coisas que não dão certo, mas tem que ter mais acerto do que eu. E outra coisa, na hora que você estiver inovando, certo? Você tem de ter na mente o seguinte, é melhor feito do que perfeito. Tá certo? Então, você está fazendo um negócio que você não conhece, não é verdade? Então, você vai tendo a melhoria contínua. Por exemplo, a contoalha engraxada, quando começou, era a marcação do cabo. Aí nós vimos, olha, se eu tiver um suporte que ele tenha numerado, facilita. Aí depois, olha, já que eu estou marcando o cabo, por que não colocar um código de barra, né? Quer dizer, da primeira, isso aí foi né? Que aí foi dando passo a passo, né? E, sei lá, se você chegar amanhã, pode até ter uma ideia melhor, né? Sim. Aquela história que você vai trocando o pneu do carro em movimento, né? Você vai Não é? testando, vai colocando as tecnologias, vai trocando ali. É aquela história que você vai trocando o pneu do carro em movimento, que você vai testando ali, coloca a solução, vai testando, vai melhorando ela em campo mesmo, rodando e vai melhorando, igual do trava-cabo que você tem, né? Que antigamente era o trava-cabo, virou o Caderix, melhor. Hoje em dia você já é o trava-cabo com o Caderix, né? É. Aí o tarracabo não tinha esse fechamento, né? Ó. Com esse fechamento, nós começamos a observar aquela peça de fechar saco, né? Aí adaptamos. Mas só com esse fechamento aqui, né? Já deu, né? Aí outra coisa, até então, ele não tinha essa plataforma, certo? Então, o trava-cabo era isso, ó. Ele não tinha plataforma. Aí veio a ideia de colocar o código de barra. Aí nós fizemos mais uma modificação. Aí criamos nele essa plataforma para botar o código de barra, tá entendendo? Então, aí, por exemplo, aí veio as alturas maiores, até a altura 20, 25, não é problema. Mas começou a ver as alturas maiores, aí nós criamos essa peça para dar uma estabilidade. Aí vai, né? Alterando. É muito bom, Caracas. Eu queria falar para o pessoal também que você hoje é a pessoa que a gente considera o rei da inovação por tanta patente, né? Até por isso você está na organização do Grupo Endeavor, né? Por mais merecimento, e além de compartilhar com todos nós da Proteção, todos esses conhecimentos, e a hora que você desenvolve isso, você tá beneficiando não só você está beneficiando todo mundo da Proteção, que isso é bom. E eu queria que você deixasse uma mensagem aí final do que você quer dizer para o pessoal. Eu digo assim, para você inovar, né, e conseguir vencer os obstáculos, né, eu sempre digo o seguinte, você tem de ter a capacidade de fazer e entregar. Né? Porque às vezes a pessoa, eu sempre digo assim para esse pessoal mais jovem, né? Aqui no Ceará tem um dicionário cearense, né? Aí eu sempre digo para o jovem assim, pai, você tem que ter o lequexê, quer dizer, o lequexê é o convencimento, né? Você ser o vendedor, mas tem de fazer, né? Que a maioria, eu vejo o seguinte, a maioria, ele tem aquela capacidade de chegar lá, mostrar, mas na hora de fazer ele não consegue, né? E o Brasil, ele tá, eu sempre digo assim que o Brasil, principalmente esse jovem, né? Que o Brasil está fadado a dar certo. Então, o Brasil não tem como dar errado, né? Você vê com toda
essa Viva, ano passado, tudo isso aí, o agronegócio cresceu 30%, né? Hoje, depois chegou de julho para cá, né? Que acabou aquela primeira onda, né? As obras, né? É obra que não acaba mais, né? Então, e o Brasil tem uma forte capacidade de reação. Mas para você aproveitar essa onda, tem que fazer diferente. E eu digo assim, não é difícil inovar. Você vê tudo assim que nós fizemos até hoje foram coisas simples, né? E nós estamos e você fazendo isso aqui no estado pobre, né? O Ceará é um estado muito pobre em recursos naturais, tudo isso, mas nós conseguimos fazer diferente, certo? Eu acho que E outra coisa, não precisa estar na NASA, como eu falei anteriormente, nem no Vale do Silício. Em qualquer canto você tem como inovar. É só ter a vontade de ter foco. eu falei que eu sou prova viva porque quando eu fui aí visitar, vocês me convidaram para visitar, você vê o tanto que o Ceará está desenvolvido, diferente até de Belo Horizonte, em questão das obras, rapidez, praticidade, essa linha de montagem, isso é muito interessante. Porque o pessoal vê, eu vou até pedir, porque eu vi muita gente mandando, manda a foto da tela nova que você colocou para Cumbuco, Nervura. Eu anotei algumas aqui, e o que o pessoal for sugerindo, eu vou pegando e vou tentar postar aqui, Me mandar para a mande, que aí pessoa eu para passo para mostrar. você toda. Ó, Tá ok. essa máquina, né, de fazer essas telas diferenciadas, né, nós fizemos aqui mesmo no Ceará. É igual a Conseguimos máquina fazer que você ela aqui. desenvolveu para rebocar cabo também, né? Aí que vocês fizeram, que é diferente, que já com acelerador, né? Você pisa, a pessoa não precisa de ficar operando ali a válvula da bomba, né? Ela vai, é só no pedal mesmo, ele já vai e fecha e é Já rápido. facilita. Caraca, E eu se queria te... Deus quiser, né, se Deus quiser, daqui 6 meses nós vamos ter mais novidades, né? Isso é bom. Eu queria te agradecer a oportunidade aí de vocês dar essa E aula. só para você ter ideia, o pessoal aqui no Ceará me chama de professor Pardal, né? Então, Sim, quando começou em março, nessa epidemia, e veio o pessoal do estado, disse, caraca, você tem de inventar alguma coisa para esse vírus. Eu digo, rapaz, o que eu posso fazer, eu sou engenheiro civil, eu posso inventar uma máscara. Aí nós inventamos essa máscara aqui, ó. Você coloca ela, né? Aí a grande vantagem dela, o que é que você tem? Né? Você tem esse kit aqui que você abre. E ele é colorido, né? Aí foi o que nós fizemos nas obras. Esse aqui tem várias cores. Então, chega de 7 às 10, a pessoa usa uma cor azul. De 10 horas da tarde, o vermelho, depois o laranja e o marrom. Aí você controla. E como ela é de plástico, ela é fácil higienização, certo? Aí nós fizemos aqui, né? E isso eu fiz pela demanda que o governo do estado aqui veio pedir a gente, né? Aí nós estamos sim. fabricando as máscaras, né? E as construtoras, uma que está comprando muito aqui com a gente é a MRV. Porque é fácil de higienizar. Você chega no obra, onde eu cheguei na obra, o cara lavando a máscara dele, parecia que ele está... você saía aquela lama, né? E como ela é transparente, ela humaniza mais as pessoas, né? E esse projeto, né, nós chamamos ele de Os Atropeladores, é o nome do projeto, né? Porque o governo do estado veio, né? Isso eu peguei, né? E logo no comecinho de março, eu tinha acabado de me recuperar, né? Aí pegamos essa da ideia do zero, fizemos na impressora 3D. Eu sei o seguinte, do dia que o governo pediu para a gente entregar a massa, nós levamos 30 dias. E fazer um molde, né? Porque fazer um molde é complicado. É noite, madrugada. Eu sei que no último dia para testar, eu cheguei lá na fábrica com o Lucas, era no domingo, 5 horas da manhã, saiu 10 horas da noite, mas com a máscara, né? A máscara já no nariz, né? Aí você vê assim, é um negócio Isso é que muito a gente não tinha importante. experiência nenhuma, né? E agora, o que é que nós estamos fazendo? Nós temos uma parceria com a Unicristo. Então, lá nós temos uma sala de inovação junto com ele, com a turma da engenharia. Aí, o que é que nós combinamos agora? Quando voltar agora à normalidade, lá tem a medicina. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos juntar a medicina com a engenharia. E vamos ver o que nós vamos poder contribuir para a medicina, tá vendo? Vai ser uma experiência nova.
são outros desafios, né, Caracas? Queria te agradecer. Muito obrigado por essa conversa, por esse bate-papo. É sempre bom Não, conversar com você, ver essas tecnologias novas, tanto se desenvolve e a gente espera cada vez mais tenha para engenharia, não só para engenharia, igual da massa que você inventou, que é muito interessante. Eu queria saber se pois você quer eu lhe deixar uma palavra agradeço aí, final para a Fabrício. gente encerrar. Eu agradeço ao Fabrício, nós estamos à inteira disposição para a gente, é uma honra, né? Poder divulgar o que nós estamos fazendo, né? Quem quiser vir aqui ao Ceará, que é tudo aberto, pode ir nas obras, fotografar, certo? Eu acho que o importante é você passar e deixar um legado, né? Que às vezes o pessoal começa inventar as coisas, né? Mas não quer mostrar, né? Aqui é tudo aberto. E eu quero só assim, para concluir, né? Dizer qual é a diferença de invenção para inovação, né? É, a inovação é uma invenção que tem que ter nota fiscal, né? Se não tiver, não adianta, né? Tá certo? Tá Pode certo? falar, estou te vendo. Não, eu estava dizendo assim, às vezes eu vou dar da palestra na universidade, né? Eu chego para a meninada e digo o seguinte, essa diferença de invenção para inovação, né? Há um certo dia, na Idade Média, o rei tinha um castelo, aí chegou um doido lá, né, dizendo que lançava alfinete e queria participar das competições esportivas, né, no castelo, né? Aí o coronel, rapaz, não tem sentido. Mas deu fazer aqui uma apresentação. Aí ele fez uma apresentação, né? E foi muito aplaudido, ele jogava alfinete em todo canto. Aí o coordenador, rapaz, eu vou tentar convencer o rei. Aí chegou lá no rei, convenceu que ele participasse das competições. No dia lá da competição, colocaram uma maçã ligada a um fio de nalha a 30 metros de distância. Ele joga o alfinete, pega no fio de nalha e a maçã cai. Aí joga o alfinete aqui, acolá, ele foi muito aplaudido, né? Aí na hora da premiação, o rei faz a premiação e diz o seguinte, que ele ia ganhar 100 medalhas, 100 moedas de ouro e 100 chibatadas, né? Aí ele deu logo, mas rei, eu fui aplaudido, né? Eu não estou entendendo, porque eu vou apanhar, né? Primeiro era só pagar a moeda de ouro. Aí o rei disse, não, eu vou lhe explicar. Você vai ganhar 100 moedas de ouro, né? Porque você é realmente uma pessoa muito habilidosa, né? E a 100 chibatada, você não ficar perdendo tempo e inventar besteira, né? Se você tivesse usado, né, essa sua criatividade, né, para fazer alguma coisa útil, né? E dizer para a meninada também o seguinte, para fazer diferente, ele tem que ter duas coisas aliadas, é o conhecimento e a experiência, né? Se você tiver esses, esses dois focos aí, você consegue inventar. E mais uma Muito vez, bom, Fabrício, Caracas. muito Muito obrigado, estamos à obrigado. sua Obrigado aí disposição. a toda a É um equipe. prazer participar juntamente com você. E com o seu esse entusiasmo, né, de sempre estar. Isso é que é o bom da vida. Obrigado, Caracas. Boa noite. Tá bom? Boa noite.